Sexualidade na adolescência, ela é um fato. A gente não pode mudar isso. Isso existe. E que, portanto, o que nós podemos é respeitar a sexualidade na adolescência, porque ela é algo extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Do mesmo jeito que a gente passou por ela na adolescência, nossos filhos também estão passando. E não tem como eles tomar a decisão de dizer, não vou sentir nenhum desejo sexual, não vou me interessar por ninguém, não vou querer estar com ninguém, não vou querer ficar com ninguém, não. Isso está fora de cogitação. Então, a sexualidade, ela, nesse momento, principalmente da adolescência, ela é um momento de muita efervescência, né? Ou seja, ela está ali a todo vapor. Então, é algo que, se você como mãe ou como pai não respeitar e achar que é bobagem, achar que seu filho pode viver sem isso, achar que essas questões são questões de segunda instância, né, vamos dizer assim, você se afasta, né? Você se afasta. Como eu já vi muitas mães, né, trombarem com seus filhos porque ela começa a ver o comportamento sexual como sendo uma agressão a ela. E isso é até comum a gente encontrar, porque a gente aprendeu na nossa vida que a sexualidade é um desrespeito aos outros. E, na verdade, não é. O que a gente precisa é respeitar a sexualidade dos nossos filhos adolescentes, ou seja, entender que sim, ele tem desejo sexual, sim, ela tem desejo sexual, sim, eles vão querer namorar, eles vão querer ficar, eles vão querer, como é que se diz, se relacionar, e que, portanto, o que a gente tem é que conversar sobre todas essas questões que envolvem esse comportamento sexual dos nossos adolescentes. Segundo, né, a gente precisa entender, por outro lado, que não é porque ele tem desejo e ele quer ficar com as meninas querem ficar com os meninos ou vice-versa, que a gente tem que permitir tudo que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Então, respeitar não significa passar a mão na cabeça. Respeitar significa que eu entendo que o meu filho tem esse desejo, que a minha filha tem esse desejo, que ela gostaria muito de dormir abraçadinho com o seu filho. Quem é que não gosta de... com o seu filho, não? Que a namorada do seu filho gostaria de dormir abraçadinha com o seu filho, que a namorada da sua filha gostaria de dormir abraçadinha com a sua filha, e a sua filha e o seu filho idem. Isso a gente precisa entender que é natural que eles sintam esse desejo. E não que isso seja uma aberração. Porém, para que isso aconteça, existem alguns critérios, né? Porque isso depende do seu aval, isso depende do seu consentimento e, portanto, isso também depende de como você enxerga esse tipo de situação. Mas isso depende se este momento e este desejo, ele é adequado ou não, de acordo com as circunstâncias em que vive essa menina e esse menino, não é? Desse desejo ser possível de ser realizado. Então, o que a gente vai entender? O ser humano, ele é refém dos seus desejos, ele é refém das suas vontades, ele é refém dos seus sentimentos, não é? Então, por exemplo, quando a gente sente raiva, quando a gente sente ciúme, sabe, a gente fica angustiado, a gente sofre bastante com isso. Quando a gente tem desejo sexual, a gente quer resolver esse desejo, a gente quer ser tocado, a gente quer tocar o outro, quer abraçar o outro, quer estar com esse outro. Porém, nem sempre isso é possível a gente fazer e colocar para fora na hora que a gente quer e bem entender. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, a gente vive em família. Então, se a gente vive em núcleos, a gente tem que aprender a respeitar esses núcleos. Então, do mesmo jeito que eu respeito que ele sente, ou que ela sente, eles também precisam aprender o que a gente sente e o que a gente valoriza. E que, portanto, através dessa aprendizagem, a gente vai poder estabelecer uma convivência harmônica. Porque se só valer o desejo de um lado, a gente não vai conseguir, né, conviver com isso numa boa.